Nesta aula iremos falar sobre a manipulação básica dos dados. Mas o que exatamente a gente vai estar aprendendo? A gente vai aprender como carregar, limpar, manipular e exportar dados em R. Está aqui o sumário da nossa aula de hoje. Primeiramente, eu vou apresentar para vocês como organizar os dados inicialmente, que é justamente onde você tem aqui. Depois eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem para importar os dados, porque você tem um dado e aí como é que você faz para importar esses dados. E aí, uma vez que você importou os dados, como é que você faz para checar e limpar? É isso também que a gente vai estar vendo na aula de hoje, que é essa parte de checagem e limpagem dos dados. E por fim, uma vez que você limpou, você checou, você organizou seus dados, você tem que exportar esses dados. E esse aqui será um outro tópico que iremos cobrir nesta aula, onde eu irei apresentar para vocês como é que vocês fazem para exportar os dados, uma vez que você já limpou e organizou esses dados. Então vamos começar a falar como organizar os dados inicialmente. Então os dados eles precisam estar organizados de uma forma da qual eu possa estar realizando certas análises. E qual é essa organização? É isso que a gente vai estar vendo. Mas antes, eu queria ressaltar aqui para vocês que seria assim que a gente gostaria que os dados estivessem. Seria muito bom se a gente obtesse uns dados e esses dados eles estivessem dessa forma, tudo organizadinho, onde você tem aqui nas colunas você tem as variáveis, nas linhas você tem as observações. Só que isso não é a realidade. Na grande maioria das vezes, vocês vão obter dados como esses aqui, totalmente desestruturados. E aí a função de vocês, como cientistas de dados, é justamente pegar um dado que está dessa forma aqui, não estruturado, e você conseguir realizar a estruturação desse dado. Bom, nesse slide aqui eu mostro para vocês qual é o fluxograma para você manipular dados reais. Esse fluxograma nada mais é do que um conjunto de passos que eu recomendo que vocês sigam para que vocês possam conseguir realizar análises dos dados de vocês. Então, a primeira parte que você precisa é importar seus dados. Então, você precisa ter uma massa de dados e aí você precisa importar esses dados para que você possa analisar. Mas uma vez que eu importei, o que eu preciso fazer é verificar, limpar e preparar os meus dados. Então veja que essa parte aqui é a parte que toma mais tempo num projeto, quando você está trabalhando com dados. Essa parte de você organizar os dados, limpar, preparar esses dados, toma em torno de 80% do seu projeto. Então essa etapa aqui é a etapa que vocês vão gastar mais tempo. Uma vez que vocês já organizaram seus dados, aí você pode estar realizando as suas análises. Nessa etapa aqui, conduz as suas análises. Uma vez que eu conduzi minhas análises, obtive meus resultados, a outra etapa que eu tenho que realizar é justamente exportar esses meus dados e esses meus resultados. Porque uma vez que eu organizei meus dados, se eu quiser utilizar novamente esses dados, é importante que esses dados eles estejam já organizados para que eu só precise carregar esses dados e realizar as análises. E não é necessário ter que realizar toda a etapa de verificar, limpar e preparar os dados. Aí, uma vez que eu exportei os meus dados, os meus resultados, aí eu tenho a última etapa, que é justamente você limpar um ambiente R e fechar a sessão para que você possa trabalhar em outros projetos, em outros dados. Essas aqui são as etapas que eu recomendo que vocês sigam para que vocês possam executar um projeto real de análise de dados. Aqui eu tenho um conjunto de recomendações que eu sugiro que vocês sigam. No projeto é extremamente importante que vocês sigam essas recomendações que estão aqui. A primeira coisa que vocês devem fazer sempre é que em toda coluna você deve ter as variáveis. As variáveis nada mais são do que o objeto que você está analisando. Então vamos supor a altura, o salário, etc. E aí, nas linhas, devem conter as observações, medidas, casos, etc. Então, você tem suas colunas, e em cada linha você vai ter justamente os dados relacionados a cada uma dessas colunas, a cada uma dessas variáveis. Outro ponto importante é que vocês têm que utilizar a primeira linha para o nome das variáveis. Então, você tem sua massa de dados e é extremamente comum e é o que se utiliza que a primeira linha você tem o nome das variáveis. Outro ponto importante que vale a pena que a gente está ressaltando é que sempre que você tiver um dado ausente, você não deixa em branco. O que você faz? Você coloca NA. E isso pode ser feito de forma automática quando você carrega os dados. E a gente vai estar vendo um pouco mais sobre isso quando eu apresentar para vocês algumas funções de importar dados.
Outro ponto aqui interessante que deve ser considerado no projeto de análise de dados, caso vocês venham a executar, é que você deve evitar nomes ou campos ou valores que contenham espaço. Isso é extremamente importante. Então, você carregou um dado, você percebeu que um dado ele contém espaço, então você tem que remover esses espaços. Se uma variável tem o nome do, vamos supor, variável casa. Então você coloca algum conector nessa variável, não deixa o nome variável casa sozinho. Então é importante que você coloque esse conector. Outro ponto importante aqui, quando vocês estão trabalhando com análise de dados, é que, se possível, vocês tentem armazenar seus dados utilizando essas extensões, que é o CSV ou TXT, porque o R tem funções nativas e o R trabalha muito bem com esses tipos de dados. Aqui eu tenho um exemplo somente para que vocês consigam visualizar como os dados eles devem estar estruturados. Então veja que nesse caso aqui que eu falei antes, é que nas colunas vocês vão ter as variáveis. Então sempre que vocês estiverem trabalhando com análise de dados, as colunas elas precisam ter as variáveis e só pode ter uma única variável por coluna. Então você não pode ter uma coluna com diferentes tipos de variáveis. Então uma coluna só pode ter um tipo de variável. E aí nas linhas você tem as observações, e aí em cada elemento da observação você tem os valores. Então para cada uma das colunas você tem os valores relacionados às variáveis que vocês estão trabalhando. Então aqui eu tenho um exemplo nessa parte de baixo. Veja que eu tenho 4 colunas, eu tenho a coluna ID pássaros, eu tenho a coluna sexo, eu tenho a coluna massa, eu tenho a coluna asa, e aí ó, percebam que em cada uma dessas colunas aqui eu tenho uma variável. Na primeira coluna eu tenho ID pássaro, na segunda coluna eu tenho sexo, e veja veja o que é importante ser destacado aí, que cada coluna representa uma única variável, ou seja, representa um único elemento que eu tenho interesse. E aí nas linhas eu tenho justamente os valores relacionados a cada uma dessas variáveis. E esse tipo de organização que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama de tied data. Aqui eu tenho um exemplo, pessoal, apenas para que vocês comecem a entender como é que os dados deveriam estar estruturados. Veja que nesse caso aqui eu tenho uma tabela, e nessa tabela aqui eu tenho 3 colunas. Na primeira coluna eu tenho um tratamento A, na segunda coluna eu tenho um tratamento B e na terceira coluna eu tenho um tratamento C. Mas se vocês olharem direitinho aqui, vejam que essas colunas aqui elas representam de certa forma as mesmas coisas. E aí como é que a gente deveria estruturar esses dados? A gente deveria estruturar dessa forma aqui. A gente tem uma coluna só para os valores e uma outra coluna chamada de tratamento, onde eu posso ter os diferentes tipos de tratamento. Então, é esse tipo de coisa que é importante que vocês entendam e que vocês comecem a colocar em prática. Então, quando você for carregar algum dado, então vocês sempre têm que tentar colocar os dados dessa forma, porque facilita bastante quando vocês forem realizar as análises dos dados. Vamos agora falar da parte relacionada a importar dados no R. Mas antes da gente falar sobre importar dados propriamente dito, é importante que a gente entenda como é que a gente faz o download de arquivos. Mas também para eu poder fazer esse download de arquivos é importante eu saber para onde o meu R está apontando. Então, para eu saber para onde o meu RStudio está apontando, eu vou utilizar esses comandos que a gente já viu anteriormente, que é o setwd e o getwd. E, através desses comandos eu consigo determinar para onde o meu R vai estar apontando. E aí, uma vez que eu souber para onde o meu R está apontando, eu posso fazer o download do arquivo, porque o arquivo vai ser salvo justamente no diretório que o RStudio estiver apontando. E aí, para eu poder fazer download, é bem simples. Eu preciso utilizar esse comando aqui, que é chamado download.file. E aí eu tenho um conjunto de argumentos. O primeiro argumento aqui que a gente tem é o caminho aonde está armazenado o arquivo. Então, você pode passar esse caminho aqui através de uma variável, como eu estou fazendo aqui, ou você pode botar diretamente o caminho aí. Mas o que é importante a gente entender é que quando você está trabalhando com dados, muitas vezes você pode criar um script que faça o download de vários arquivos automaticamente. E aí você pode fazer com essa função chamada de download.file. E aí veja, uma vez que eu tenho aqui o caminho, depois eu preciso dizer qual é o destino, onde esse arquivo ele vai ser salvo. Veja, se eu não colocar aqui nenhum caminho, ele vai ser salvo aonde o R está apontando. Aqui eu coloquei um caminho apenas para que vocês possam ver que eu posso também direcionar o meu arquivo para outros diretórios.
E aí eu boto o meu caminho e aqui por fim eu posso colocar o nome do arquivo que eu quero salvar, que é esse nome aqui, snail-feeding.csv. E aí também eu preciso determinar qual é o método. Veja que o método aqui que eu coloquei foi esse crawl, e esse crawl permite justamente que eu possa fazer downloads de sites com HTTPS. E aí, uma vez que eu fiz o download, que eu rodei esse comando, aí eu posso verificar se realmente o meu arquivo foi salvo. E para verificar se meu arquivo foi salvo, eu posso utilizar esse comando aqui, que é chamado list.files. E aí eu passo o endereço, e aí esse comando vai trazer quais são os arquivos que estão no meu diretório. Então, isso aqui é importante, pessoal. Quando vocês estão trabalhando com arquivos, é importante que vocês consigam fazer o download desses arquivos de forma automática. Para o nosso projeto, eu vou querer que tudo seja feito de forma automática. Vocês vão baixar o arquivo da internet, vão fazer todas as manipulações necessárias para organizar o arquivo e também as análises. E tudo isso de uma forma automática, sem eu ter que baixar nada. Então, por isso que é importante que vocês entendam como vocês fazem para baixar arquivos da internet. Bom, vamos agora falar sobre a parte de importação de dados no R. O que é importante ser destacado aqui é que geralmente os dados importados em R, eles são arquivos ASCII. O que são esses arquivos ASCII? Esses arquivos são aqueles arquivos cujas extensões são o TXT, o .date ou o .csv. Mais especificamente, nesta aula, a gente vai estar trabalhando com o .txt e também o .csv, porque no R, o R possui várias funções que a gente pode estar utilizando para a gente poder estar manipulando esses arquivos. Mas não significa que o R não consiga lidar com outros tipos de dados. O R consegue sim, e eu vou estar apresentando para vocês as principais funções que vocês podem utilizar para manipular esses outros tipos de dados. Infelizmente, nessa disciplina a gente não vai conseguir cobrir tudo, mas acredito que uma vez que vocês entenderem bem como funciona o TXT e o CSV, vocês conseguem facilmente replicar para outros tipos de dados. Então, especificamente nessa aula a gente vai estar falando sobre essas duas funções, que é o read table. O read table é utilizado para carregar arquivos do tipo TXT e o read CSV é utilizado para carregar arquivos do tipo CSV. E aqui só para ressaltar, né, é importante sempre vocês estarem trabalhando com o diretório correto, porque se você der um read CSV e passar apenas o nome do arquivo, então ele vai carregar o arquivo que está no diretório apontado pelo RStudio.